Olá, aqui é Márcio Miguel e esse vídeo é para corrigir as atividades sobre a Revolução Francesa, causa e importância. A primeira pergunta foi: por que estudar a Revolução Francesa? A resposta é: porque nos mostra que a forma como nos descrevemos e nos organizamos em sociedade pode nos motivar a agir e pensar de maneiras particulares. Uma lição tão importante hoje quanto em 1789. Galera, a Revolução Francesa foi um dos períodos mais surpreendentes, emocionantes e aterrorizantes da história da Europa. Pessoas e governos em toda a Europa tremeram com o pensamento de que isso poderia acontecer aqui, assim como aconteceu mais de um século depois, quando a União Soviética, que fez uma revolução socialista, surgiu das cinzas da Primeira Guerra Mundial. Então, temos aí algo importantíssimo para a gente. Segunda pergunta: por que a Revolução Francesa influencia o mundo até hoje? A resposta é: muitas das nossas ideias sobre política e democracia foram desenvolvidas durante a Revolução. Isso inclui distinções entre esquerda e direita, ideologias como liberalismo e socialismo, e a ideia de direitos humanos universais, claramente visível, refletida na Declaração de 1789 dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas estudar a Revolução Francesa também nos ajuda a pensar em como falamos sobre diferentes grupos da sociedade e em como essas discussões moldam a política. Então, pensar que o povo vai lutar por direitos, vai lutar por liberdade, igualdade e fraternidade é um ponto importantíssimo para a gente. Beleza? Terceira pergunta, nós temos: como era a sociedade francesa antes da Revolução? Ora, nós temos: a sociedade francesa era dividida em estamentos, lembrando, uma sociedade dividida pelo nascimento. Nós temos o clero, a nobreza e os trabalhadores. Galera, a França de 1789 era um país profundamente desigual. A política e a sociedade eram dominadas pelas duas ordens privilegiadas: o clero, chamado de o primeiro estado, e a nobreza, chamada de o segundo estado. Quase todos os cargos importantes da igreja eram dominados por homens de famílias nobres. Portanto, a maioria dos membros dessas duas ordens vinham dos mesmos contextos. A grande maioria da sociedade francesa fazia parte do terceiro estado, ou o bem comum. Incluía milhões de camponeses que viviam em pequenas aldeias rurais e cultivavam a vida, além de artesãos que trabalhavam em oficinas em vilas e cidades. No entanto, o terceiro estado também incluía advogados e comerciantes ricos e instruídos, que tinham mais em comum com a nobreza do que com os mais pobres do terceiro estado. Porém, eles pagavam muito imposto e era esse fator que revoltavam eles. Vamos para a quarta pergunta? Nós temos aqui, ó, quais as causas da Revolução Francesa? Pois então, temos um vídeo anterior que discute as 5 causas da Revolução Francesa. A crise social, que seria os estamentos, a crise do absolutismo, que seria todo o poder concentrado no rei e aquelas confusões, a crise econômica, você deve entendê-la internamente, com muitos gastos, sobretudo para manter a corte, e externamente com a Guerra dos Sete Anos, a Guerra pela Independência dos Estados Unidos e o Tratado Econômico com a Inglaterra. O quarto tópico, crise de abastecimento, seria a crise de alimentos por causa do clima, sobretudo secas ou chuvas excessivas. E, claro, o fenômeno daquele período, que é o iluminismo, que já vem acontecendo há um tempo,
e que influencia diretamente nesses ideais. E vamos para a nossa última pergunta, tem dizendo assim: explique as crises alimentícias na França no final do século XVIII. A resposta é: isso acontecia principalmente quando aspectos climáticos, como secas ou chuvas severas, prejudicavam os cultivos e o trigo, ingrediente essencial do pão, principal alimento dos franceses, encarecia ou faltava.